Hoffmann voltou a criticar a fala do governador de São Paulo. Ele falou sobre o indulto ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se caso for candidato e for eleito em 2026. Vamos ver, então, o que disse a ministra Gleisi Hoffmann. As informações com Igor Damasceno. Igor. É exatamente isso. Recentemente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu uma declaração dizendo que, se porventura ele for eleito presidente da República no ano que vem, o primeiro trabalho, o primeiro ato como novo presidente seria então conceder um indulto a Jair Bolsonaro, caso ele fosse eventualmente condenado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal por uma suposta trama golpista. Essa fala repercutiu aqui no Palácio do Planalto. Pelas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou Tarcísio de Freitas de fantoche de Jair Bolsonaro e fez um comparativo. Disse que quando Lula assumiu o mandato pela terceira vez, o primeiro ato foi ampliar o Bolsa Família e logo depois revogar decretos de Bolsonaro que, segundo ela, fazem mal ao meio ambiente. E fazendo essa comparação, dizendo que enquanto Lula faz bem à sociedade, Tarcísio de Freitas estaria priorizando um aliado político, um amigo político, sendo fantoche dele. Então, essa foi a repercussão de Gleisi Hoffmann. O indulto é uma espécie de perdão que o presidente da República dá a pessoas que foram condenadas no Poder Judiciário. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro deu, por exemplo, o indulto, o perdão ao então deputado federal Daniel Silveira, quando ele foi condenado no STF. À época, esse indulto foi considerado pelos ministros da Suprema Corte como político e, portanto, eles revogaram o perdão concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro. No entanto, essa situação, o indulto, é uma prerrogativa do Poder Executivo que Tarcísio de Freitas disse que, se por acaso for eleito, vai utilizar. A fala não pegou bem aqui no Palácio do Planalto e ele sofreu essas duras críticas e alfinetadas da ministra Gleisi Hoffmann. Voltamos ao estúdio. Vamos repercutir então com o nosso comentarista. João, eu quero te ouvir sobre essa fala do governador de São Paulo que vai para uma reeleição ou para uma eleição no ano que vem. Essa fala chama o voto dos aliados do ex-presidente ou acaba afastando também e complicando ali a vida do governador numa eventual candidatura com ações como essa da ministra do governo Lula? Bruno, você foi bastante perspicaz na colocação, porque me parece já até uma espécie de sinalização como candidato mesmo do Tarcísio, porque é uma coisa que a se argumentar que o presidente Bolsonaro possa vir a estar sendo vítima de uma injustiça ou de um processo com bastante questionável em termos de nulidade, de tramitação processual. Mas a outra coisa são as eleições, que de fato elas vão ocorrer no ano que vem. E ao que tudo indica, o Jair Bolsonaro, a tendência é que esteja mantida a sua inelegibilidade, apesar que estamos aguardando qual vai ser a reação norte-americana e para saber se há alguma espécie de recuo por aqui, o que não foi o caso até o momento. Então chama bastante atenção essa sinalização do Tarcísio, me parece mais até um discurso político, mas é uma prerrogativa do presidente. Vamos lembrar que quando o Jair Bolsonaro concedeu o indulto ao Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal atropelou a tramitação legal, constitucional, não poderia e acabou derrubando o indulto à época. E eu lembro que também agora, com a aproximação do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio vem ficando cada vez menos pragmático perto do Centrão e ficando um pouco mais agressivo, né? Ele está mudando um pouco essa estratégia. Você tem percebido isso também, Kriegner? O governador Tarcísio precisa ter um posicionamento coerente com aquilo que ele tem construído nos últimos anos. O maior crime aí de um político na questão eleitoral, o maior erro, né, é a incoerência. Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele se destacou para o cenário nacional e foi eleito ao lado da figura do presidente Bolsonaro. Agora não poderia fazer diferente. Mas uma coisa que é muito interessante é que quando se conversa com os setores da sociedade que não são necessariamente bolsonaristas, mas que também não são lulistas ou extremos, né, não pertencem a nenhum dos lados aí como um fã-clube, realmente se percebe uma disposição em reconhecer que essa trama toda que tem
tem sido criada e toda essa narrativa contém muitos exageros. São poucos aqueles que dizem e acreditam na narrativa de que Bolsonaro estava tramando um golpe que mobilizou daquela maneira. Isso fora dos extremos é uma questão. Então, o governador Tarcísio não perde apoio quando se posiciona ao lado do presidente Bolsonaro, não. Agora, 3 horas e 37 minutos.